Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, dia 25/8, agora 9h30 da noite. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês, mais uma vez, mais uma live. A live de hoje é daquelas lives que costumo chamar de especialíssima, e ela o é de fato, né? É uma live com um queridíssimo amigo. Bom, boa noite a todos, estou vendo que alguns já estão entrando aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Leandro. Boa noite, Débora. Enfim, se estiver tudo ok com vídeo, com áudio, avisem-me, só para que não fique aqui sem esse retorno, sem esse feedback de todos os senhores e senhoras. Isadora, muito bem, né? Botem um aviãozinho lá, convidem as outras pessoas para virem acompanhar a live. Vocês sabem, né? Se clicar nessa setinha, vulgo aviãozinho que tem aí no canto inferior direito, você pode, enquanto assiste a live, convidar também amigos, convidar as pessoas, enviar um direct, né, para elas, convidando elas para virem à live. Muito bem, então a live de hoje é uma live especialíssima. Tô vendo que ele já entrou aqui, né, com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro e estimo demais, o querido professor Marcos Boeira, sempre professor. Enfim, vou chamá-lo aqui e aí eu o apresento e assim daremos início à live de hoje. Eu tenho muito o que falar desse professor e tranquilamente ficaria aqui durante um bom tempo só rasgando seda. Muito bem, chamá-lo aqui. Pá! Grande professor Meu querido, Marcos Boeira! Que alegria, alegria meu toda caro. minha, que saudade, puxa vida. Puxa, saudades grande, saudade de estar junto contigo, né? Enfim, batendo um papo. Puxa vida, é bom demais lhe ver. Eu não falo tomando uma gelada, porque num frio desse, até aqui na região de São Paulo tá frio agora, né? Mas tomando algo que pudéssemos esquentar, sem dúvida alguma. Obrigado mesmo por Ah, estar aqui dividindo essa tela para mim é comigo. uma Para mim é uma honra, honra. para mim é uma honra, uma alegria imensa. Nossa, é, infelizmente a gente não tem como estar, né? Como estivemos há 2 anos, mais ou menos, né? Sentados matando uma garrafa de cachaça. Salvo Olha, engano, isso foi em Limeira. Eu não tenho exatamente, certeza, mas eu acho que foi em exatamente. Limeira. Limeira, perfeitamente. Eu me lembro até hoje daquela noite, foi uma noite memorável. Assim, eu a coloco tranquilamente como uma das noites mais prazerosas, de papo gostoso, uma noite assim que Muito nós bom. não vimos passar. Foi muito bom, muito bom. Quem sabe, muito em breve não tenhamos outras noites como essa, não? Com certeza, com certeza. Ainda Foi, mais que agora foi você tá para o Brasil de novo, né? Saiu já da Itália, já está aqui em terras brasileiras. saí de Roma, estou em Porto Alegre já. É, enfim, né? Após uma situação excepcionalíssima, porque o mundo virou de cabeça para baixo, né? Literalmente. E aí, obviamente, a gente, enfim, todo o trabalho que é realizado lá em Roma, né? Enfim, ele continua ano a ano, mas enfim, não nesse ano não foi no tempo que eu imaginava. Eu tive que voltar um pouco antes, né? Mas a ideia é ficar, enfim, todo ano indo, né? Cumprir o trabalho Ótimo, lá na Gregoriana. na Gregoriana, na Muito Gregoriana. bem, muito bem. Então, só apresentar para aqueles que ainda não conhecem, né, aqueles que estão vindo do meu perfil, eu de cara, de largada, já digo para todos aí do meu perfil que estão vendo a live agora, os que virão depois, não deixem de seguir o professor Marcos Boeira, um cara excepcional, faz um trabalho incrível, ele é pesquisador de lógica e filosofia do direito, estudou, né, durante muitos anos na Faculdade do Rio Grande do Sul, corrija-me se eu estiver errado, né, na Federal do Rio Grande do Sul, atualmente está fazendo parte da formação na Gregoriana de Roma. Quando eu o vi, professor, só aqui também um breve parênteses, quando eu o vi pela primeira vez, eu até dizia isso agora há pouco para o professor Vitor, né?
professor, né, Vitor Pinheiro, né? Eu disse, olha, quando eu vi o Marcos Boeira pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Você estava relatando um Recíproco. pouco da tua história, você estava Total. relatando da tua história, falando sobre a tua busca da verdade. Lá para tantos começou a citar Santo Agostinho, começou a falar, né, do teu coração. Assim, aquilo me impactou demais, aquilo me deu a certeza de que eu estava diante de uma personalidade, diante de alguém que busca a verdade, diante de alguém que toca a verdade, diante de alguém com honestidade intelectual. Então, assim, eu quero lhe dizer que desde sempre poder tê-lo como professor, e na sequência disso, posso dizer também como amigo, e falo isso com muita alegria, foi algo muito marcante para mim, né? O seu trabalho intelectual, a tua vida, o teu testemunho, a tua busca assídua, constante pela verdade, o teu amor pela pessoa humana. Então, aqueles que não conhecem o Marcos Boeira, por favor, passem a segui-lo para conhecer mais dessa história, para beber também dessa fonte que é o Marcos Boeira. E o Tuas palavras Instagram, são generosas e demasiado. Demasiado. não. Muito certo. Assim, não, eu tô me segurando aqui para não ficar, eu disse no começo da live, né? Eu tô me segurando para Por não ficar favor, rasgando muita seda, né? por Então, assim, favor. eu vou, vou parando por aqui, senão eu falaria um monte. Agora, só também um breve parênteses antes de iniciarmos a discussão do tema. O Instagram faz assim um trabalho incrível. Eu tenho ficado apaixonado pelo Instagram, porque se de um lado ele dá oportunidade para conhecermos pessoas da envergadura, por exemplo, do professor Vitor, né? Esses tempos fiz uma live também com um rapaz excepcional, né? O Guilherme Freire, enfim, tantas outras pessoas de uma capacidade incrível. Essa mesma ferramenta também nos permite encontrar pessoas que estavam distantes por algum motivo, né, uma distância geográfica, e nos aproximar e nos colocar de novo aqui na conversa e fazer com que muitos possam beber disso, aprender desses encontros. Então, professor, uma vez mais, alegria tê-lo aqui. Lhe passo a palavra para que faça aí as suas considerações e já nos coloque frente a esse tema. E, meu caro, Pá, mesmo, o coração tá em festa aqui. Luiz, tu é um irmão muito querido. Eu me lembro claramente da primeira vez que nós nos vimos. Isso foi em 2014, lá em Agudos, no seminário Exato. de Agudos, né? Onde nós fomos dar lá uma formação, né? Estávamos eu, tu, a professora Heloísa, o padre Paulo Ricardo, o professor Elton Somenzi. Tinha um grupo grande lá, né? Um grupo de fé. O Gustavo Sander. Então, estávamos todos lá e foi muito gostoso. Foi um final de semana maravilhoso. Partilhar lá com todos, né? Contigo. E ali nos conhecemos e ali começou uma grande amizade e uma admiração, né? Que, como tu falaste de mim, eu também falo de ti, uma admiração que é totalmente recíproca por ti, pela professora Heloísa. Eu posso dizer, acho que sem pestanejar, que tu és um discípulo da professora Heloísa. Sem Pelo menos dúvida. eu me vejo assim. E a escola de vocês é, para mim, uma fonte de inspiração e que eu sempre tive, assim, não só em mais alta conta intelectual, não apenas isso, mas em mais alta conta também pelos laços fraternos, né, que temos, como irmãos na fé, irmãos em Cristo, né, e pessoas sedentas pela verdade. Então, eu tenho vocês, assim, a tia, a professora Heloísa, a Milena, em mais alta conta. E para mim é uma honra estar aqui contigo para conversarmos, né, sobre um tema que é muitíssimo importante para todas as humanidades, né? Quer dizer, de alguma forma, todas as ciências humanas dependem de uma antropologia, né? Quer dizer, uma concepção a respeito da natureza humana. O que é o ser humano, né? O que é o ato de ser pessoa? Porque normalmente nós lemos textos jurídicos que falam sobre isso, né? Está lá na Constituição, por exemplo, dignidade da pessoa humana, né? Nós também, quando nos deparamos com diversas linhas contemporâneas da filosofia, nós também ali podemos ver concepções as mais diversas sobre o ser humano, né? O ser humano é um sujeito, o ser humano é um indivíduo, o ser humano é um animal econômico, o ser humano é um animal
de estético, né? Mas, e aqui o caráter bastante presente na filosofia, principalmente na filosofia clássica, onde há um encontro maior com a psicologia, né? A psicologia baseada numa visão de sentido, é aquela que toma o ser humano desde uma perspectiva altamente complexa, né? Ou seja, há um mistério profundo no ser humano. E esse mistério profundo, ele vai sendo como que revelado a nós à medida em que nós vamos como que mergulhando para dentro de nós mesmos, né? Num esforço de autocompreensão, que não é outra coisa senão uma busca permanente por sentido, né? Eu me lembro de uma aula da professora Heloísa, isso deve ter sido em 2016, por aí, não me lembro agora, alguns anos. E eu cheguei para a professora Heloísa e pedi para ela um roteiro bibliográfico, né? Pedi para ela ali, professora, puxa, me dá umas referências bibliográficas para que eu aprofunde um pouco essa questão do arco de tensão, né, que o Viktor Frankl traz. E aquilo me impactou profundamente. Porque eu tinha lido Presença Ignorada de Deus e O Sede de Sentido, que é toda a experiência do Viktor Frankl no campo de concentração, e aquilo tinha me impactado profundamente naqueles dias. Enfim, e aí fui pedir para ela umas referências bibliográficas e não bastasse as referências bibliográficas, ela me deu ali uma aula particular. Posso dizer que eu fiquei ali uns 15 minutos, né, com o ouvido bem atento, com lápis na mão, né, e com um caderno, anotando tudo que a professora Luísa estava ali a me dizer naquele momento. E o que é mais curioso, o que é mais impactante, é que essa noção do arco de tensão, ela é algo que, óbvio, tem um repertório conceitual, né, apropriado para a ciência da psicologia e também para as ciências humanas em geral, mas o grande trunfo, digamos assim, do arco de tensão que constitui o sentido é essa abertura do ser humano para a infinitude, né? Essa abertura para o inexplicável, o reconhecimento de que há um eu, né, profundo em nós, que não é explicável pelo ponto de vista da mera ciência descritiva analítica e nem tampouco por uma metafísica profunda. Mas que existe um encontro entre a consciência e o intelecto. O intelecto sonda profundamente essas coisas e a consciência que se abre, né, para permitir com que a psique, a alma do ser humano, possa se abrir, né, enriquecendo uma vida humana de sentido. Sim, sim. E tá aí um dos temas... Essa relação da psique com o intelecto, né? Sim, aí está um dos temas que eu acredito ser mais impactante em toda a antropologia frankliana, né? Eu tenho falado muito aqui no meu Instagram de Viktor Frankl. Nos últimos meses, eu tenho feito todo um trabalho no Instagram de fazer uma formação filosófica, antropológica em cima de Viktor Frankl. E essa ideia desse arco de tensão, como você bem descreveu, é algo que dentro da proposta frankliana é tema central, né? Entender qual é a dinâmica mesmo da pessoa, né? E para fazer isso, ele precisa explicar o que é o ser humano, né? Um ser humano que é alguém aberto a uma realidade transcendente, alguém que não está habitando só na realidade imanente, alguém que não vive um processo de psicodinâmica, de saída de si e busca de si, né, de um estado de ensimesmamento, um estado de um ostracismo, podemos assim dizer. Mas é alguém que não vive vivendo uma psicodinâmica, vive uma noodinâmica, ou seja, existe uma vida do espírito, né, existe esse nous, existe essa busca por algo que está fora do homem, esse sentido que está para além do homem. Esse sentido que se dá num percurso, que se dá num trajeto, que se dá na vida enquanto missão, que se dá na vida enquanto tarefa. Esse arco de tensão que se estabelece sobre o homem e pesa sobre o homem, e grita a sua consciência, né, e brada a sua consciência, porque lembra-o de quem ele é. Ele é um vir a ser, ele é um vir desiderorum, né? Ele é alguém que deseja, mas deseja
não satisfazer as suas necessidades próprias, os seus interesses pessoais, mesquinhos, mas deseja encontrar algo que não ele, maior do que ele, alguém a quem amar, algo a realizar, um Deus a quem servir, né? Um homem que não tendo essa noção do que é o infinito, indaga sobre ele. Esse homem imutável que pensa sobre a imutabilidade, né? Esse homem imperfeito que pensa sobre a noção do perfeito, do perfeitíssimo, do tu transcendentíssimo. Então, esse arco de tensão que se dá e pesa sobre os ombros do homem, que o coloca exatamente numa dinâmica, que o tira do ser e o leva ao dever ser, né? E isso na filosofia e na antropologia, claro, de Viktor Frankl, é fantástico. Primeiro porque ele bebe dos clássicos, né? Ele vai lá na filosofia perene, de alguma forma ele faz toda uma vênia a Tomás de Aquino para entender o homem nessa unidade e multiplicidade, não caindo em reducionismos. Não, então o homem é só corpo, o homem é só alma, né? Existe, né, um psicologismo, um biologismo, um espiritualismo. Não, o homem é esse mistério. Você disse isso no começo da aula e essa expressão me é muito cara. O homem, ele é um grande mistério. E é esse mistério que busca encontrar com o mistério, com esse inesgotável, com esse que o sacia, né? Então, essa ideia de homem se pega desde o direito, que é a tua área, até, né, a filosofia, passando assim, por qualquer tipo de ciência, ou tem essa base clara, essa noção epistemológica um pouco clara, ou então nós nunca saberemos de que nós estamos falando, com quem nós estamos falando. Então, muito bem colocado logo no início aí, essa noção do ser e o dever ser. E eu fico imaginando tanto que você gozou dessa explicação da professora Heloísa sobre a pessoa e sobre o arco de tensão. Sem dúvida, sem dúvida. Porque essa chave conceitual, ela nos leva a contemplar o ser humano em pelo menos 3 perspectivas. Tá? Pelo menos 3. Há outras, certamente, mas pelo menos 3 aparecem aqui de prontidão. Uma delas, a primeira, é que o arco de tensão nos leva a refletir o aspecto da alteridade do ser humano. Tá? O ser humano é um ser em alteridade. É um ser em transformação. Tá? Uma transformação que se dá justamente porque nós temos alguns atributos que são essenciais, faculdades que são constitutivas do nosso modo essencial de existir, né? Que é um modo... os escolásticos chamavam isso de modus subsistens, né? O modo de subsistência. É justamente o que define a nossa natureza específica. São os nossos atributos ou faculdades humanas fundamentais. As potências da alma, né? Como dizia o Aristóteles. Potência vegetativa, potência sensitiva, potência apetitiva e a potência intelectual, que é a mais alta, né? A potência que nos leva à vida do espírito. Então, essa essência predicativa, ela nos leva ao ato de ser, que é o que a gente chama de atualidade humana. Nós nos atualizamos como seres humanos na medida em que nós vamos como que realizando pelas operações correspondentes a essas potências, aquilo que é próprio da nossa natureza específica ou constitutiva. Né? Então, um ser humano que, por exemplo, pelo intelecto governa os seus apetites e paixões, é um ser humano mais próximo da sua natureza específica do que aquele que se deixa levar, digamos assim, pelas suas paixões irascíveis ou concupiscíveis. Né? Por exemplo, então, o modo de ser humano apresenta para nós uma espécie de gradação. Né? Uma gradação que não tem a ver com aspectos epistêmicos, né? O que nos levaria a uma consideração gnóstica a respeito do ser humano ou da pessoa. Não é disso que se trata. São graus de realização da existência que vão como que aperfeiçoando a vida humana, tornando a vida humana mais virtuosa. Né? O que o Aristóteles e os clássicos, o Platão também, chamavam de a vida do eudaimonon. O ser humano virtuoso, o ser humano que alcança
certos estados de plenitude nos seus hábitos cotidianos. Tá? O que não significa que nós vamos vencer os vícios originários, o pecado original, não é disso que se trata, mas é justamente o esforço de, pelo intelecto, né, pela razão operativa do intelecto, nós conseguirmos governar as paixões de um modo estável e duradouro ao longo da vida. E esse governo sobre as paixões, sobre a parte mais baixa da natureza humana, é o que constitui, talvez, o primeiro degrau nesse arco de tensão que se estabelece entre o ser humano e o seu sentido. Entre a busca de sentido, né, propriamente falando. E quando a gente reflete assim, também tem outras duas considerações importantes, me parece. Né? A segunda é que quando nós constatamos isso, nós percebemos que o ser humano é um ser em profunda relação, né? É um ser relacional. Né? Quer dizer, o Domingo de Soto, que é um dos grandes estudiosos de São Tomás, do século XVI, dizia que o ser humano é uma ontologia relacional. A expressão que ele usa, né? Quer dizer, nós nos relacionamos com ele que nós não vemos, nós nos relacionamos com quem nós estamos a ver e nós nos relacionamos conosco. Né? Porque somos seres em alteridade, existe uma autorrelação constitutiva no ser humano. Quando nós nos relacionamos com aquele que nós não vemos, nós supomos um tipo de relação que é determinada sempre por um ator, né? Um polo ativo, digamos assim, que é a autoritas, a autoria da criação, que é o próprio Deus, e o polo passivo, que somos nós, a imagem dele. Que, para tornar-nos semelhantes a ele, supomos certas exigências. Uma das quais é a vida virtuosa e a vida segundo a lei natural, vamos dizer assim. Tá? Mas essa relação, ela não é baseada na pura justiça. É uma relação baseada na misericórdia. Num dom gratuito de Deus relativamente a nós. Quando nós nos relacionamos com o outro, essa relação, essa sim é baseada na justiça. Porque supõe um dar e um receber devido e adequado a essa mesma. Os clássicos latinos chamavam assim, sum cuique tribuere, dar a cada um o que é devido. Né? É a definição executiva do que é o justo. Né? E a relação que nós estabelecemos conosco é uma relação que supõe um involucramento da misericórdia e da justiça na medida em que nós supomos em nós aquilo que em nós é o maior bem, que é a imagem de Deus. Então, quando nós nos relacionamos conosco, essa autorrelação supõe sempre um arco interno de tensão que se constitui entre o meu eu mais substantivo e social com o meu eu que desempenha papéis comunicativos na sociedade. O eu sociopolítico e o eu substantivo, vamos dizer assim. Perfeito. E uma relação é fundamental para determinar o grau de perfeição e beatitude da outra. Eu não sou capaz de amar ao próximo se eu não amo a Deus. E eu não sou capaz de amar a mim mesmo adequadamente se eu não amo o próximo. De modo que essas relações, elas vão estabelecendo uma espécie de enriquecimento dinâmico na vida de um ser humano. E o arco interno de tensão vai como que se exteriorizando à medida que nós, amando os outros e amando a Deus, vamos como que saindo de nós para ter uma vida alter, uma vida no outro e com o outro. E aqui tem um aspecto que me parece muito, muito próximo do que os clássicos entendiam por pessoa. É que ser pessoa supõe uma dignidade e uma alteridade. A imagem de Deus, que é própria da dignidade do ato de ser pessoa,
Mas a semelhança de Deus que exige uma atuação dinâmica, que persegue o bem e a verdade e torna a vida daquele que o faz bela secundum quid, segundo esta forma específica de existência. O arco de tensão é um significado profundo que o Viktor Frankl, como um cirurgião, deslocou de um órgão da pneuma, do espírito humano, para analisá-lo sob um outro aspecto, que é a psique humana. Como é que tu vês isso, Luiz? Essa questão do aspecto psíquico do arco de tensão. Perfeito, perfeito. Assim, antes de entrar nesse ponto, é muito curioso, né? E eu falava isso, se eu não me engano, na live que eu fiz com o Ítalo, como que Viktor Frankl, ele vem nos lembrar desse passado. Como que, de alguma forma, ele é um ponto de luz num momento tão sombrio da história, sombrio não só ideologicamente, politicamente, mas sombrio filosoficamente, resgatando essas noções do clássico, né? Da filosofia clássica, da filosofia perene, né? Lá de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, né? Como que de alguma forma ele consegue colocar dentro dessa noção da psique aquilo que estava descrito, né, enquanto potenciato, enquanto alma, né, enquanto as noções dessa alma sensitiva, intelectiva, vegetativa. É claro que ele não coloca, né, assim, com essa complexidade, seria até injusto, por exemplo, com Tomás de Aquino, tentar colocar Viktor Frankl, né, no pé de igualdade. Assim, é impossível. Tomás de Aquino, Aristóteles, tá muito acima, né? São filósofos muito completos, mas como de alguma forma ele tenta, para a filosofia moderna, ele era um neurocirurgião, né? Ele era um médico, era um psiquiatra, como ele consegue colocar dentro dessa dinâmica psíquica essa vida do espírito, essa realidade das potências da alma. É claro que numa linguagem um pouco mais pobre, embora muito didática, não com a profundidade filosófica, porque nem era a pretensão dele, nos clássicos, mas olha, existe uma dinâmica que se dá na psique humana, que é essa dinâmica que está numa constante tensão. O homem é esse ser inquieto, né? O mundo, a todo momento, chama o homem, indaga o homem, pergunta a ele quando, como, de que modo. Então, assim, e Viktor Frankl nos coloca diante dessa inquietude humana. Um pouco dessa inquietude nós encontramos, inclusive, né, em Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona. Eu sei que você é apaixonado, né, por Santo Agostinho, né? Ele até, num dado momento, ele vai parafraseando o próprio Agostinho de Hipona, né, esse grande doutor, quando ele diz, olha, da mesma forma que Agostinho dizia, né, o nosso coração é inquieto enquanto não repousar em Deus. Eu, na qualidade de neurologista, como se ele pudesse dizer, né? Eu, na qualidade de psiquiatra, eu afirmo, o homem permanece inquieto enquanto não busca o sentido. Né? Então, assim, essa dinâmica que se dá na psique humana, que fica lembrando ele, olha, pera, eu não basto a mim mesmo, eu sou um ser de alteridade, eu fui feito para o outro. Todas as minhas dimensões constitutivas me lembram isso. Dos meus órgãos do sentido, até a minha consciência. Né? Tudo me lembra que eu não sou para mim, eu sou para alguém, eu sou para fora. Eu sou essa ontologia relacional, né, como você bem disse. Parece que no homem há um estado de inquietude, há um comichão interior, há indagações profundas que podem ser assim muito bem colocadas, né? E aponta-nos, olha, para um ser autotranscendente. Essa é a grande palavra, né, dentro da psicologia frankliana, a autotranscendência, né? A autotranscendência, a capacidade de sairmos de nós mesmos. E é na medida em que nós saímos de nós mesmos que nós nos realizamos. Quando você falou, olha, nós nos relacionamos com um outro, um tu, nós nos relacionamos com Deus, né? Então aqui uma relação mais vertical, aqui uma relação horizontal, e nós nos relacionamos conosco mesmo. Tudo que é relação fala do homem,
e fala do especificamente humano, porque é na autotranscendência que se dá a vivência da pessoa humana. A ideia de pessoa humana já nos aponta para essa realidade, né? Um ser de alteridade, um ser de relação, um ser com os outros, um ser para os outros, né? Pegando aqui um pouco da filosofia heideggeriana, né? Então, Viktor Frankl vai colocar dentro da noção da psique, ele que é o fundador da terceira escola de psicoterapia vianense, essa leitura filosófica, né, que estava lá, nessas noções de potenciato, nessas questões envolvendo alma, é claro que coloca, reitero, nessa didática, nessa linguagem que fica acessível ao homem moderno, né, um homem que, assim, já não estava instalado numa tradição filosófica, que já não tinha uma agudez de pensamento, como há alguns séculos atrás, um momento da história em que a tradição havia sido, né, derrubada, em que o que existia dentro da escola existencialista, e ele é um existencialismo, é um profundo ateísmo, um profundo niilismo, um sentimento de nada, uma revolta contra Deus. Né? Você pega autores aí como Sartre, Schopenhauer, né? Assim, na psique humana existe essa inquietação, existe esse arco de tensão. A todo momento nos lembramos que somos uma tarefa e que nós precisamos ir nos atualizando. Na medida em que nós vamos realizando no mundo valores, buscando alguém, dando de nós mesmos, esquecendo a nós mesmos, que nós vamos nos tornando mais pessoa humana. E é interessante essa gradação que existe, né, no ser pessoa. Porque, assim, diferente das outras realidades, né, vegetais, sensitivas, né, uma planta, um animal, né, a pessoa humana, ela vai se fazendo pessoa, né? Isso parece estranho, né? Assim, nós nos tornamos pessoas. Ah, nós temos a dignidade de pessoa humana, somos filhos de Deus, enfim, né, imagem e semelhança do Altíssimo, tá, mas eu preciso ir me atualizando, eu preciso ir me tornando aquilo que de fato eu sou. Eu não posso dizer que eu sou o que sou. Eu sou aquele que está se tornando, eu sou aquele que está sendo, eu sou aquele que está se realizando. E existe essa gradação. E nesse ponto eu lhe convoco também a nos trazer um elemento reflexivo, essa questão da gradação. A gradação do tornar-se pessoa, do ser pessoa. Né? Enriqueça-nos um pouco com isso e me deixe beber um pouco da tua sabedoria nisso. Por favor. Existe uma... E veja, eu não vou começar com o autor do cristianismo, vou começar com o autor pagão. O Cícero, tá? No De República, o Cícero nos diz o seguinte: existem dois fenômenos de transformação que ocorrem no ser humano. O primeiro é aquele que nos leva a governar as nossas paixões. Ou seja, o estado natural do ser humano, numa visão pagã, vejam, né? Pagã, é o estado de indulgência humana. No latim, o Cícero usa a palavra imbecilitas, que não pode ser traduzido como imbecil ou imbecilidade, porque na língua portuguesa tem uma outra conotação esse termo, né? Mas no latim, imbecilitas representa justamente essa indulgência humana, né? Esse estado de profunda, digamos, precariedade, do ponto de vista natural. E acontece uma primeira transcendência de si no ser humano, quando o ser humano deixa-se governar por aquela lei que habita na razão e que o ordena ao bem segundo um meio adequado, que é a lei natural. É o que o Cícero, um autor pagão, chamava de lex naturalis. Então, quando o pessoal, por exemplo, fala a tradição da lei natural é algo dentro do cristianismo, né? Nunca leram Cícero. Né? Nunca leram Varrão, que são autores do mundo romano que falavam em lei natural. Só que existe uma segunda transcendência de si. E essa transcendência de si, o Cícero traz no De República e também o Varrão traz na sua obra. Dois autores pagãos. Que é quando nós
saímos do nosso estado de indulgência para um estado de vida comum, chamado populum, ou civitas, ou república, coisa pública. Os antigos chamavam isso de vida política ou vida social, que é a vida compartilhada na cidade. Observamos essas duas, digamos, transições de alteridade que ocorrem na vida humana. Nós percebemos que, na primeira e na segunda, é sempre exigida uma espécie de imagem que excede a vida meramente humana para justificar o sentido e o significado dessa própria vida individualmente considerada. A tradição cristã, obviamente, fará o serviço de fornecer aquilo que Cícero e Varrão não eram capazes de fazê-lo na antiguidade. Que é dizer que existe um Deus pessoal por cuja inteligência e vontade os seres humanos são capazes de entender e querer o fim tomado como bem. Os autores do cristianismo adicionam a essa visão ciceroniana uma noção de teleologia, de causa final. O ser humano tem um fim que é terreno e um fim que é extraterreno. O Santo Agostinho, tanto nas Confissões como na Cidade de Deus, dará uma resposta ainda mais, digamos, complexa para a questão. Porque ele dirá que o conhecimento possível ao humano do seu Criador não começa com os sentidos, mas começa com um resgate e uma perspectiva biográfica interior que o ser humano faz a respeito da sua própria vida e da sua própria interioridade. Quando o ser humano constata que ele, afinal de contas, mas ele não é capaz de explicar nem a origem e nem o fim da sua própria vida. Eu sei que sou, mas não sei o que eu sou e não sei para que eu sou. E as respostas a respeito dessas duas questões sobre a origem, causa eficiente, e finalidade, causa final, levarão o Agostinho a constatar que a transição primeira, realizada pela lei natural, de um estado de indulgência, a imbecilitas do Cícero e do Varrão, para um estado de ordenação dos próprios atos, supõe uma participação que o próprio Criador coloca na razão e no coração humano, chamada lei natural. Só que, não satisfeito com isso, o Santo Agostinho completa a análise para dizer que o modo de vida comum e compartilhado na cidade supõe uma espécie de analogia entre duas cidades. Perfeito. Uma cidade que é em participação e outra cidade que é a própria expressão da beatitude, que é a Civitate Celestis. O Santo Agostinho parte de uma antropologia e de uma psicologia que é muito bem articulada nas Confissões para uma filosofia política que se transfigura numa teologia da história na Cidade de Deus. E mostra como, do pensamento pagão até a revelação, nós temos um encontro entre a razão e a revelação. Entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Entre o nosso eu profundo e a totalidade da realidade, que é o universo e a infinitude. Essa seria a minha maneira de ver a coisa. Perfeito, perfeito. E é impressionante, né, esse pensamento católico,
como é capaz de colocar um termo aditivo, né? E não ficar no ou, e não ficar, né, nesse dualismo. Como Uhum. que pega essas duas realidades, as integra e gera um estado de paz, né? Gera assim, um estado de plenitude. Né? Consegue pegar toda essa movimentação própria da pessoa humana e em vez de ficar nesse estado de, olha, por exemplo, o corpo, o alma, né? Essa realidade até um pouco platônica, olha, Uhum. botemos isso tudo, né? dentro do pacote. Você falava de Santo Agostinho, me lembrava aquela frase dele: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Essa ideia da imanência e da transcendência, essa ideia do homem e da graça, né? A natureza e a graça que cooperam, a ideia da cooperação do homem, e o quanto isso nos coloca de fato nesse caminho de tornar-se pessoa. Né? Entende? Quando a gente fala isso, é interessante que temos muito claro que nós ainda não estamos nem falando de uma vida assim, sobrenatural, nós estamos falando de se tornar gente. Uhum. Compreender esses elementos todos, compreender essas verdades, começar a trazê-las para o nosso peito, começar a refletir sobre isso tudo, né? Causa eficiente, causa Exatamente. final, né? E isso só nos instala num lugar chamado mundo, ainda não faz com que nós iniciemos sequer um caminho espiritual, um caminho de santidade, tanto que assim, os próprios pagãos, né? E não, assim, a própria filosofia de 25, 26 séculos era capaz de indagar isso tudo sem o elemento da revelação, sem o Claro. Cristo. Né? Então, assim, só para que eu digo isso, porque muitas vezes as pessoas se prendem um pouco nessas noções e acham que com isso já começa uma vida do espírito, com isso já começa, né, um caminho de vida espiritual. Isso aqui nos torna gente, isso aqui faz com que a gente consiga refletir sobre quem somos, aonde estamos, o porquê fazemos o que fazemos. Isso nos coloca diante da rainha das virtudes da prudência, que começa a pensar nas finalidades, nos meios, enfim, e o quanto isso é necessário. Né? O quanto isso é necessário. O Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômaco, diz que uma frase que é bastante assim, enigmática, né, mas ao mesmo tempo muito reveladora sobre o alcance da luz natural da razão. Né? O Aristóteles nos diz assim: a prudência, a frônesis, é a virtude arquitetônica do ser humano. Né? Porque a prudência, essa grande virtude intelectual, né, que aperfeiçoa a razão prática, né, leva o ser humano a deliberar bem nas circunstâncias específicas, segundo uma razão de bem. Tá? Então, eu persigo o bem e eu tenho meios para perseguir o bem. A prudência me leva a deliberar o meio mais adequado para realizar o bem nas minhas ações, nas minhas atividades, né? Nos meus atos. Essa virtude, ela é mãe de todas as demais virtudes morais. Porque não existe temperança, por exemplo, né? Se você não tiver a prudência. Como é que você vai temperar, né, por exemplo, as tuas paixões concupiscíveis? Então é necessário que a prudência venha em socorro da concupiscência, da paixão concupiscível e forneça a ela um meio termo, né, um termo médio na atualização dessa paixão concupiscível. Né? Ou da ira, né? Ou seja, a ira sem a prudência, ela leva ou a covardia ou a temeridade. Uhum. Né? Quer dizer, sem a prudência, as paixões concupiscível e irascível, elas levam à destruição do ser humano. Elas são autodestrutivas. Porque a temperança e a fortaleza, que é a virtude correspondente digamos, a virtude que tempera, né, a ira, no caso, essas duas levam à própria destruição do ser humano, do ponto de vista autorreflexo, né? É diferente da justiça, que é sempre uma destruição que implica numa relação com o outro. Aqui a destruição é própria, é autodestruição. Então, o que a prudência faz? A prudência prepara a estrutura cognitiva e, de maneira acidental, psíquica do ser humano, para torná-lo forte e temperante o suficiente para lidar com as dificuldades da existência, da vida.
E por isso mesmo a virtude da prudência é uma virtude que também tem conexão direta com as virtudes teologais. Não se fala muito isso, mas isso é muito importante. Se nós formos a São Tomás, na Suma de Teologia, São Tomás faz muitas conexões entre as virtudes intelectuais e as virtudes teologais. Tá? As virtudes teologais, que são 5. O entendimento, a sabedoria, a ciência, a arte e a prudência. Então, essas virtudes intelectuais têm conexão direta não só com a vida moral do ser humano, mas com a vida das virtudes teologais, com a fé, com a esperança e com a caridade. Então, a fé, por exemplo, que é um assentimento, né, volitivo, mas é um assentimento com uma certa segurança desprovida de um grau de evidência. Né? Quer dizer, Deus não é evidente. Uhum. A existência de Deus é demonstrável pela lógica e pela metafísica, mas não é algo evidente para os sentidos humanos. Então, dada a ausência de evidência, nós temos a fé que, em socorro, nos dá um assentimento voluntário. Né? A esperança, como diz na carta aos Hebreus, né? São Paulo diz, a espera das coisas que não se veem e das quais se esperam. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 1. E a caridade, né? Que é, para Duns Scotus, por exemplo, a caridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro preceito da lei natural. Quer dizer, a caridade é a união perfeita entre a vontade e o intelecto, entre a razão e a vontade. Na caridade, a vontade é atualizada e tem conexão direta com o bem de maneira absoluta. Porque a caridade é o que nos leva a suplantar o bem próprio em prol do bem do outro. E, portanto, a caridade tem uma dimensão infinita. Né? Diferentemente das demais virtudes, que tem sempre um espaço de finitude, que está no hábito. Né? No caso das virtudes morais, no hábito das práticas, das ações humanas. No hábito das virtudes intelectuais, o hábito intelectual propriamente dito. Como é a sabedoria, por exemplo, ou o entendimento dos primeiros princípios. E no caso das virtudes teologais, há uma dúplice consideração, que é a de ser dom, e, portanto, graça ou presente imerecido de Deus, e a de ser hábito, porque supõe um esforço humano. Então, é um encontro entre a vontade divina e a vontade humana. Né? Entre a razão divina, o intelecto criador, e o intelecto humano. E esse encontro supõe sempre uma espécie de sinal. E esse sinal é o que nós chamamos normalmente de sacramentum. Porque esse sinal, ele tem como objeto, digamos, de representativo, objeto de representação, objeto designativo, sempre uma realidade espiritual ulterior e mais profunda, que é inatingível pelos sentidos humanos, mas que é, de algum modo, alcançável pela inteligência e pelas virtudes teologais. E é esse encontro entre todas as virtudes que todas elas dependem, em maior ou menor medida, desta que é a virtude arquitetônica dos atos humanos, que é a prudência, a frônesis. Tá? Como diz Aristóteles, a virtude intelectual da razão prática. Tá? Como nós estruturamos o raciocínio prático. Ele só é estruturável porque é uma base sólida que leva ao aperfeiçoamento desses raciocínios, que nos levam a agir de uma forma boa, reta e saudável ao longo da vida. Essa que começa na prudência e termina na caridade, me parece, é o que, de maneira muito resumida, né, mostra a grandeza da ética das virtudes e, sob muitos aspectos, da ética cristã. Perfeito. Ela mostra a riqueza
profunda e complexa que existe em uma antropologia de fundo, uma concepção a respeito do que é a pessoa, que é um ser misterioso. Como é que tu vês a prudência do ponto de vista psicológico, Luiz? Perfeito. A questão da prudência é que assim, a virtude, a ideia das virtudes, dentro do campo da psicologia, infelizmente, é algo que fica muito sufocado. Né? Fala-se, por exemplo, até quando a gente pega o próprio Viktor Frankl, é que a ideia dele não era construir essa arquitetura das virtudes, mas quando ele fala da ideia da busca de sentido, e quando ele fala da realização de valores, de alguma forma é possível botar lá essa dinâmica da prudência. Ou seja, eu estou percebendo que existe um motivo, existe uma razão boa que justifica as minhas ações e ações que precisam ser vividas, mesmo com contrariedades, mesmo com contragostos. E dentro da realidade psíquica, a ideia da virtude, da prudência, é a ideia da rainha de todas as virtudes. Né? Eu falo pela prática clínica, quando você está diante de um paciente que ainda não fez uma meditação profunda sobre a virtude da prudência e não começou a vivê-la, aquilo não começou a virar hábitos, ou seja, ela faz e não sabe o porquê faz. Né? Ou então ela tem uma noção muito vaga da finalidade dos seus atos, mas ela não compreende de que modo ela tem que empregar os meios adequados para a boa realização daquilo. Né? Você sempre está diante de alguém assim, que tem comorbidades sérias. Né? Às vezes até um rebaixamento cognitivo, né? Uma vida que não está ainda instalada na realidade. Ela ainda não dá conta de responder aquelas grandes indagações, né, que assim são indagações de largada, de início. Né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, se não eu, quando. Né? Viktor Frankl pega a ideia do Rabino Hillel, né? Se eu não fizer agora, quando farei? Se eu fizer só por mim mesmo, quem sou eu? Né? Entende? A pessoa, quando lhe falta a prática desta virtude da prudência, a conquista desta virtude da prudência, assim, lhe falta ainda o elemento propriamente humano, né, do porquê faz o que faz, para onde você mira, né, para onde você está endereçado. Meu filho, isso tudo está lhe causando movimentos neuróticos, ansiosos, isso tudo está lhe colocando diante de um quadro depressivo, porque muitas vezes lhe faltou a pergunta do porquê. Por que eu tenho feito isso? Por que desse jeito? Por que agora? Por que eu? Faltou um pouco desses solilóquios, né? Desse debate consigo mesmo, desse encontro consigo mesmo, mas faltou também um ouvido que está aberto e uma consciência que está refinada, bem trabalhada, para responder a essas grandes indagações da vida. Então, assim, é triste estar diante de alguém que não consegue fazer uma reflexão e uma vivência sobre a virtude da prudência. E essa reflexão e essa vivência não precisa chegar na profundidade, entende? Aqueles que estão aqui nos ouvindo, na profundidade daquilo que o professor está falando. O professor está nos dando assim, uma visão profunda, filosófica, né? Trazendo aí clássicos. Mas assim, é aquele olhar para fora que se coloca diante de algo, que se coloca diante de alguém. Olha, peraí. De coisas banais. Por que raios, nesse momento, eu estou nessa live? O que eu quero com isso? O que eu quero? Eu quero formar o meu intelecto, eu quero encontrar respostas a algumas crises que eu vivo, eu quero ter uma bibliografia que depois eu possa me apoiar, tá? E por quê? O porquê disso? Por que de uma leitura? Por que de tornar-se melhor? Por que de encontrar respostas? Assim, se nós não ficarmos nos indagando quanto aos porquês e entendendo qual que é a finalidade última daquilo que nós fazemos, e inevitavelmente quando nós fazemos isso nós vamos nos colocar diante de Deus, né? De quem viemos e para quem nós voltamos, a nossa vida fica uma vida espalhada, nós nos tornamos
usando uma expressão muito chula, como uma ameba, entende? Nós estamos espalhados na horizontalidade da vida, mas nós não começamos a edificar nada, nós ainda não temos substância, nós ainda não temos robustez. É claro que vai nos faltar a temperança, a gente não vai conseguir domar as nossas paixões, vai nos faltar a fortaleza, a gente não vai conseguir, de alguma forma, ter essa atitude de enfrentamento e de resistência diante das dificuldades e dos males que inevitavelmente se põem no nosso caminho, né? Nós não conseguiremos, assim, viver as virtudes da fortaleza, da justiça, né? Da temperança. Por quê? Porque falta-nos a prudência, falta ordenar a nossa razão, falta acalmar o nosso peito, falta um olhar firme, atento, sério para fora. E o problema é o seguinte, parece-me que existe um movimento muito forte e sério agora de retornar com a proposta das virtudes. Mas durante muito tempo, né, professor, isso tudo ficou apagado, ficou esquecido. É como se isso houvesse assim, caducado. Eu lhe digo, eu em 5 anos de psicologia, eu não ouvi falar uma vez sobre virtudes. É claro, assim, como eu fui fazer psicologia, porque eu já estava lendo Santo Agostinho, já estava tendo acesso a São Tomás de Aquino, eu já tinha uma ideia do que era, mas assim, em nenhum momento na psicologia se trabalha as virtudes, né? Esses dias até indiquei o livro do Joseph Pieper, né? Não sei se você tem alguma outra literatura interessante para passar, com certeza tem, né? Sobre virtudes, mas entende, falta-nos muitas vezes elemento para pensar sobre isso. Agora, a prudência dentro dessa realidade da psique é a seguinte, olha, sem ela, né, nós ainda estamos vivendo uma vida neurótica, uma vida ansiosa, uma vida inquieta, uma vida agitada, porque ainda não conseguimos entender o porquê fazemos aquilo que fazemos. Né? A vida torna-se ridícula, a vida torna-se tediosa, viver torna-se um desespero. Né? É por isso que a proposta da busca do sentido, começar a escutar o chamado que a vida nos faz e refletir acerca dos nossos atos e daquilo que nós somos, era uma ferramenta muito utilizada pelo próprio Viktor Frankl para curar um mal do seu tempo, que era o niilismo, e não só isso, né? Os suicídios que aconteciam em massa, principalmente entre os jovens. Né? É como se a gente dissesse, olha, vamos começar aqui a entender as finalidades e os meios. Ou seja, vamos devolver um pouco dessa reflexão sobre a prudência. Claro. Quer dizer, de algum modo, nós nos objetivamos, não só nos nossos atos, mas no sentido das nossas ações. E também o modo como esse sentido desempenha uma função altamente importante na nossa vida, que é a função de atribuição de sentido. Tá? Quer dizer, essa atribuição de sentido é algo que, sob certo aspecto, foi sendo soterrado numa cultura que, de um lado, cria mecanismos conceituais para substituir essa atribuição de sentido, né? Botando no lugar uma série de conceitos sumamente fantasmagóricos, né? Normalmente essa tendência advém não obviamente das ciências naturais, mas advém de uma linha que tenta investigar as ciências naturais chamada cientificismo. E, de outro lado, uma cultura que, sob certo aspecto, soterra qualquer vínculo entre o temporal e o espiritual, ou entre aquilo que é o do concreto, da realidade concreta, com as realidades inefáveis, né? Que é normalmente aquela tendência que concentra tudo no espiritual e ignora, né, as realidades sensíveis ou temporais. E me parece que aqui existe uma chave muito importante, que é a de que, quando nós reconhecemos que a atribuição de sentido é algo decisivo para constituir a nossa própria forma de existência, isso só é possível quando nós nos abrimos para nós mesmos e reconhecemos o que está em nós. E esse autorreconhecimento é algo que exige uma coragem interior profunda. Porque a coisa mais fácil é nós sairmos de nós mesmos e negarmos as nossas próprias condições. Né? Colocando no lugar uma personagem fictícia que nós criamos, que vai substituir a narração real por um personagem interino, que passa a ser a nossa imagem, digamos assim, ou virtual da internet, ou que nós imaginamos que os outros estão, enfim, pensando de nós, ou que nós achamos sobre nós mesmos. Em suma,
nós vamos como que substituindo o ser humano real por um ser humano fictício, tá? Que nós projetamos e que constitui talvez uma das fontes da neurose, propriamente falando. Professor, vão nos derrubar em 15 segundos, infelizmente. Acabou de aparecer uma lenda. 10. Vamos marcar uma segunda, então, para continuar. Vamos. A gente vai aprofundar as virtudes. A gente parte da prudência e constrói o